gente, vamos voltando devagarzinho. Vamos ver se agora eu consigo fazer esse contato com a Thalita. E eu vou tentar de novo fixar o comentário, porque eu não consegui. Vamos lá, Thalita, tô te aceitando. Deixa eu esperar primeiro. Agora vai, hein, gente. Ainda continua pra mim carregando. Vamos ficar um pouquinho para ver se a gente consegue, se vai mudar. Porque... Ei, Camila, alguém tem alguma sugestão que pode estar acontecendo? Pode ajudar? Você me ouve, Thalita? Eu tô te ouvindo perfeitamente e te vendo também. Eu acho que tem uns períodos que tá dando bug mesmo no Instagram, porque é muita gente fazendo live, né? Sim. Deixa eu vou tentar fixar mais uma vez aqui, então. Porque... Mas se eu não conseguir, eu não vou grilar, não. Peraí. Pois é, ainda não tá vendo, não. Aconteceu alguma coisa... Aconteceu alguma coisa com a conexão dela. A gente vai ficar... eu acho que quase que apareceu aqui. Não, eu acho que não aconteceu nada. Não sei se é a sua conexão, né, Thalita? Eu já colocando a culpa na sua conexão. O Wallace tem razão. Acredito ser pelo tema, também acho. Já tem interferências aí. É bem minha cara criar esses problemas em aparelhos eletrônicos quando eu vou falar dessas coisas. Olha só, estão falando, será que precisa de imagem? Talvez a gente já tá te ouvindo muito bem, eu acho que então é pra ficar assim. Isso. A Thalita pra começar a live e depois te convidar. Pode ser também. Quer tentar? Pode. Quer fazer esse teste? Então faz. Mas, gente, não saiam. Fiquem aí, tentem. Firme e forte, amigos. Esse intervalinho pra chamar o pessoal pra convidar. Problema não, né? Ok. Informamos que você está ao vivo. Ótimo. Tá, agora como que eu mando para o Bruce? Vibrar. Isso. Peraí, que agora a minha câmera que tá virada. Ai, conseguimos! Viu? Nossa, foi ótimo. Que bom. A luz tá boa. Esperar o pessoal entrar, que tava lá. Que diferente. É a primeira vez que eu aceito o convite pra uma live. É fácil, né? É simples esse negócio de fazer live. Quando a conexão dá certo. Tranquilo. Então tá. Ó, já tem uma galera boa que já tava lá. Eu vou começar a falar devagarzinho só pra vocês entenderem, na verdade, como surgiu essa live, né? Uma live relâmpago. Essa semana eu tenho um grupinho no WhatsApp que eu participo, que tem umas bruxonas de Salvador que mandaram um vídeo. Estão até participando da live aqui, né? Me mandaram um vídeo de uma carta psicografada, né? E tem ela escrita, mas eu ouvi uma pessoa lendo a carta na voz de uma mulher, que fala de uma data do fim da pandemia. E aí eu falei, me permiti ouvir porque as meninas falaram que valia a pena e tudo mais, e aí realmente vale muito a pena. Tudo que é falado, eu compactuo praticamente com acho que tudo ali. Só que quando chegou na questão da data, de datar, né, de colocar uma data, me deu uma certa repulsa, assim. Não repulsa no sentido ruim, mas porque pode gerar uma crença limitante, eu acho, para uma pessoa, né, falar uma data, enfim, é uma concepção minha. Mas e para eu ficar não ficar divulgando essa mensagem, assim, eu mandei num grupinho que eu tenho do WhatsApp, da Vibrar, e lá eu sei que tem quase umas 150 pessoas lá. Eu falei, vou perguntar aqui, porque aqui vai ter alguém que vai poder me explicar isso um pouco melhor.
E aí postei, várias pessoas me responderam, só que a Thalita, ela me respondeu com áudio, assim, com tanta clareza, com tanta firmeza de tudo que ela estava falando, que não me fez questionar que era a melhor informação ali naquele momento. E é muito bom, né? Porque eu já conheço a Thalita já tem um tempinho, eu poderia estar conversando com ela aqui sobre várias coisas, né? Thalita é terapeuta, Theta Healer, ela é terapeuta reikiana, ela faz Karuna Reiki, toda ativista, sabe, a pessoa que se trabalha. A gente poderia conversar de N coisas, mas surgiu esse tema essa semana e eu achei totalmente pertinente fazer esse convite para ela, pra gente... Só não sabia que ia ser tão rápido assim, Thalita. A gente conversou, foi pá, e agora estamos aqui. Para quem não te conhece, conta um pouquinho de você, conta um pouquinho aí da sua história, até pra gente chegar no assunto. Tá. Obrigada pelo convite. Primeiro, eu quero dizer que é a primeira vez que eu sou convidada para conversar sobre isso e era também uma barreira muito grande para mim que eu tô quebrando hoje. Então, tô aceitando esse convite do universo. Eu sou terapeuta integrativa. Para quem já me conhece, eu fiz uma transição de carreira, saí da área de engenharia de exatas por causa, né, aquela coisa clássica de hoje em dia, ficamos muito doentes, tivemos muitos processos, fomos desenganados pela medicina e foi nas terapias integrativas que eu voltei a viver literalmente. E nesse processo meu de cura, de autocura, de autodescoberta, eu tive que admitir que a cerejinha do meu bolo, para eu realmente trabalhar tudo que eu precisava trabalhar, eu vim de uma posição onde eu era muito cética quanto à espiritualidade, não acreditava em nada, nem em Deus na época, eu era bem cientistazinha mesmo. E só que eu tenho essa coisa que eu nasci médium ostensiva, né, que eu vou explicar depois o que é para quem não sabe. E em um dado momento eu entendi sim que isso influenciava, no meu caso, quase que 90% de todos os processos emocionais e físicos que eu tinha. Então, no ano passado, depois de 9 anos já nessa busca de sair da fibromialgia, sair da crise neurológica, sair de muita coisa que eu tive mesmo, eu tomei coragem de admitir, de largar fora o ceticismo e fui trabalhar essa parte espiritual que, para mim, inevitavelmente estava ligada ao intercâmbio mediúnico. Então, a minha família já frequentava o kardecismo. Na verdade, eu tenho pessoas que são dessa parte espírita, de várias vertentes, Umbanda. Oi, fala. Interromper rapidinho, só que tem a ver com o que você está falando, porque eu sou totalmente leigo no assunto. Não estudei nada, fui criado, né, dentro de um contexto católico, não só dentro de um contexto católico, mas dentro de um contexto católico que não via com bons olhos outros tipos de manifestação, outras manifestações religiosas. Eu não sei se a Igreja Católica continua assim ainda hoje, porque tem muito tempo que eu não vou, mas eu percebia isso muito forte dentro da igreja. Qualquer outra manifestação era meio vista como que uma disputa, alguma coisa assim, mas, né, admito a minha ignorância e quando veio essa carta psicografada, eu falei, gente, vamos perguntar a alguém que vai conseguir explicar, mas eu só falei que só te interrompi pela questão da religião que você falou aí. Sim, exato. Seus pais já estudavam? Não, na verdade não, assim, é bem complicado. A minha família é italiana, né, aqui do estado, então muito católica, muito rígida na época que eu crescia, só que eu não sabia, apesar de ter um avô que era muito espiritualizado, benzedeiro, aquelas coisas, né, porque você pode ser a religião que for, mas no fundo o brasileiro sempre tem uma mandiguinha ali, né, ou é um benzimento, ou é uma aguinha, um ervinho, o negócio tem. Enfim, então, mas eu negava tudo isso e a minha família passou por um processo, então eles não me entendiam, eu não me entendia, eu não podia expressar, então eu literalmente cresci achando que eu era louca, esquizofrênica e eu aprendi desde muito cedo que era uma coisa que eu não podia verbalizar, nem com os meus psicólogos, por exemplo, porque toda vez que eu falava, tem um homem do meu lado, não sei o que lá, eles achavam que eu tava querendo me matar, enfim, aquelas coisas, né? Então eu simplesmente me calei e fui internalizando isso de forma muito negativa e nunca consegui ter essa ajuda. E aí, eu sou uma pessoa que, eu queria falar para todo mundo aqui, gente, primeiro, se você é meu cliente, não tem problema nenhum. Hoje eu tô falando sobre o meu lado espiritual, não interfere nos trabalhos que a gente faz. Eu atendo católicos, eu atendo ateus, eu atendo protestantes, né, galera? E não importa. Pra mim, assim, eu não de verdade, apesar de acreditar, de usar muito conteúdo das religiões, porque as religiões, querendo ou não,
o mundo esotérico, o mundo religioso, foi quem trouxe primeiro essa questão das energias e dos intercâmbios. Então, para mim, a passagem dentro das religiões foi muito não só para aprimoramento moral, filosófico, mas para entender coisas que eu não conseguia em outros lugares. Então, hoje, eu tenho muito respeito por todas essas religiões que eu passei, mas eu não digo que eu sou nem espírita kardecista, né? Nem ubandista, eu trabalho também na Ubanda, eu sou médio de Ubanda, nem católica, nem nada. Eu digo que eu simplesmente eu gosto da espiritualidade e eu vou aonde eu preciso. Então, o que eu fiz, eu passei por todas essas religiões, tirei tudo que fazia sentido para mim, e uso isso tentando tirar o máximo de dogmas possível, porque eu entendo hoje, é uma coisa que eu tô assumindo assim, hoje de pé junto nessa live, é que faz parte da minha missão espiritual, não profissional, trazer esse novo conceito de religiosidade, de mediunidade, de intercâmbio mediúnico, sem ter que ofender os outros com uma palavra X ou Y. Porque para mim não faz. Eu tenho feito uns encontros, né? Você já participou de alguns, você, seu marido, já participou de alguns. E ainda é algo recorrente. Eu senti a necessidade de inícios de encontros, seja ele para desenvolver a meditação, a respiração que for, é a gente trazer essa certeza, essa convicção de que espiritualidade não tem a ver com espiritismo, e que também que espiritismo não é coisa do demônio, não é algo, sabe? Porque eu cresci dentro desse contexto ignorante mesmo, sem informação nenhuma, de falar que não sei quem era macumbeiro e achar que isso era coisa, sabe? Que não era coisa de Deus. E eu fui, e de verdade, foi mesmo bem depois de velho que eu comecei a me abrir mais para as terapias. Talvez depois de entrar para a faculdade, eu permaneci na ignorância durante muito tempo. Então, tem muita coisa que eu não sei mesmo. Então, está sendo uma aula para mim. Desde quando você me respondeu os áudios, está sendo uma aula. Eu te agradeço bastante, até por você ter aceitado isso tão de última hora, assim. Ah, que isso. Quando o chamado vem, a gente atende, né? Eu acredito muito nos guias e quando o universo chama, fala isso mesmo. E aí, nesse processo todo, como toda boa engenheira super nerd, porque eu sempre fui e sempre serei, eu gosto de estudar mesmo. Então, eu como livro, eu vou ler tudo que tem, eu vou tirar tudo de melhor e pegar e fazer um compilado, tanto para mim quanto para as pessoas que eu passo. Porque hoje eu basicamente estou fazendo, né, das pessoas que eu recebo na minha terapia, eu entendi que são enviadas pessoas para mim que são também sensitivos, que são médiums. Isso está escrito assim, de cabo a rabo no meu mapa, na minha numerologia, vai e sabe ensinar através do aprendizado. Eu falei, nossa, então por isso que eu passei tanto perrengue. E é isso, meu destino, eu aceito, é isso aí. E aí no ano passado, quando eu realmente falei assim, não, eu vou estudar esse negócio, porque eu tenho esse perfil, né? Tipo assim, a hora que eu falo, eu vou fazer, eu faço mesmo. Eu larguei tudo que eu tinha para fazer. Gente, sem brincadeira, eu trabalhava, e eu vou falar uma coisa aqui. A primeira coisa que eu quero falar para todo mundo que está escutando eu não me coloco como sendo a verdade suprema de nada. Duvidem de tudo. Tenham o seu próprio senso crítico. Pega da minha fala ou de qualquer outra pessoa do mundo o que te serve. O que não serve, guarda aqui atrás. Porque de repente, em um outro momento, vai servir. Entendeu? E eu digo que o que eu falo hoje talvez seja completamente do que eu vou falar amanhã, e tá tudo certo, porque é o meu processo de evolução, é o seu processo de evolução, e tá tudo bem. Entender, né, que quando o outro também tem os processos, somos cíclicos, né, e a gente está num momento delicado, até antes da gente, né, abordar, e também não gosto muito de aprofundar nisso, mas estamos num momento delicado que às vezes a gente se vê desejando mal para uma pessoa, sabe? Seja ele o presidente do país, ou seja ele quem for, né? Não tô falando aqui passando a mão na cabeça de forma alguma, mas quem sou eu para poder julgar? Quem sou eu para poder saber da história de vida daquela pessoa? Eu acho que todo mundo está fazendo o melhor que pode. O que muda é o grau de consciência. O que muda é o grau de consciência. A gente sair do julgamento. Pelo amor de Deus, não olhar para nossas merdas. A gente tem já tanta merda para poder ficar olhando para fora. Exatamente. E aí, eu não sei se eu te interrompi, mas para quem chegou agora, Thalita, se você vê, se você consegue fixar o comentário agora que você pediu. Eu tentei também, achei difícil. Então, uma coisa... Precisamos aprender, enfim. Tranquilo. E aí, no ano passado, eu acabei estudando assim, eu fui estudar toda a vertente, eu vou chamar kardecista, eu sei que os kardecistas gostam de ser chamados
de espíritas, mas a gente tem pessoas que chamam espíritas ubandistas também, então eu vou falar kardecista, ubandista, tá bom? Então, o que eu fui estudar? Por que eu acho muito legal a doutrina, que é o que eu vou trazer basicamente aqui, a doutrina, né, que Kardec fez? Porque ele era um professor, era um estudioso, e acabou, quem teve a oportunidade de ver o filme, sistematizando os ensinamentos que os espíritos da época traziam. Então, existe uma lógica, da mesma lógica que se faz um estudo mesmo científico, tá? Independente se você acredita no conteúdo ou não, a lógica usada foi essa. E aí lá dentro existem 5 livros, que são os livros da obra básica, tá? E eu recomendo para todo mundo, independente da sua religião ou não, a ler esse aqui pelo menos, se você é uma pessoa sensitiva, que é o livro dos médiuns. Aqui ele vai falar para vocês o que eu vou explicar hoje, que é o quê? Os tipos de mediunidade que existem, que são mais de 200 tipos de mediunidade, como que funcionam esses intercâmbios, porque tem muita gente que tem medo, que sente muita coisa, mas tem medo só porque desconhece o mecanismo, né? Então, essas coisas estão contidas nesses livros, é bem interessante. E, novamente, leia, abstrai o que é bom para você, o que não é, você põe na caixinha do lado, que é o que eu faço. Tudo, não. Nos cursos de Reiki sempre, antes de começar, porque, para quem não sabe também, eu sou mestre em Reiki, dei algumas turmas de nível 1, ainda estou postergando o nível 2, mas vai ser, né, depois que passar toda essa pandemia. Mas uma coisa que a gente sempre deixa claro, eu particularmente, é que não, né, o que não fizer sentido para você nesse momento, não pega. E é o que você falou, pode ser que chegue um momento que você precise daquilo ali, aquilo vai fazer sentido e aí você pega, tá tudo bem. Não existe verdade, não acredite em verdades absolutas, até por isso que chegamos nesse ponto da live, que me assustou quando falam uma data, falou que a partir do dia 17 de maio a pandemia ia começar a reduzir, que iam achar uma vacina, e aí eu falei, meu Deus, igual o Chapolin Colorado, quem poderá me defender? E aí surgiu. Então agora vamos entrar no babado mesmo. Vamos entrar no babado. Para eu começar a explicar essa questão, quando o Bruce me mandou, ele perguntou assim, gente, o que vocês acham? Faz sentido, não faz sentido? Você acha que essa data existe? Bom, tudo que eu vou falar aqui é da minha perspectiva. Então, quem é a Thalita? A Thalita é uma pessoa que estudou várias religiões, budismo, kardecismo, umbanda, mas o que? Catolicismo, enfim, várias. Então, eu tenho todo esse, mais as coisas de terapia holística, Tata Healing, Reiki, enfim, tudo isso. Todos esses conhecimentos dentro de mim que eu vou usando e agregando para formar, junto com as minhas aptidões psíquicas, as minhas aptidões mediúnicas, que não são poucas. Dentro do kardecismo existe uma classificação de médiuns que se chama médiuns ostensivos. O que seriam médiuns ostensivos? São pessoas que têm manifestações de muitos tipos. Então, por exemplo, tem gente que só psicografa, tem gente que só escuta, tem gente que só sente cheiro, tem gente que só dá passividade, que é o que o pessoal fala de incorporar, mas que não é uma incorporação, mas enfim. E eu sou o tipo de criancinha abençoada, né? Como diz a avó, que nasci com o cu pra lua, desculpa. Mas que resolvi falar assim, tem uma lista de 10, me dá todas e me dá aquela que ninguém quer. É tipo isso, entendeu? Só pra brincar. Isso é bem loucura aqui o ambiente. Então, eu sou o que se chama de médium ostensivo desde criança. Então, tudo que eu vou falar... Por que é importante a gente falar isso? Porque um médium que só escuta, a realidade dele vai ser diferente de um médium que é vidente, por exemplo, ou de um médium que faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem percepções diferentes. Dito isso, é importante a gente saber a gente vai falar aqui sobre psicografia especificamente, né, Bruce, que é a carta. Dentro da própria psicografia, existem várias formas de fazer a psicografia. Eu não posso, como eu não conheço nem o médium, nem a entidade que passou, nem a casa espiritual que isso se passou, afirmar que aquilo é verídico ou que não é, porque eu não posso atestar por algo que eu não conheço. O que eu vou falar aqui é sobre como funciona o processo. Tá bom? O processo é o seguinte, quando a gente vai psicografar... Na verdade, foi tudo isso que ela me respondeu tudo isso por áudio. Por áudio, isso aí. Quando a gente vai psicografar, eu psicografo também, é uma das habilidades aí, que é tranquilo. E existem várias formas de você psicografar. Hoje em dia,
de acordo com o nosso grau de evolução espiritual do planeta, com o que a gente escolhe, né, vir fazer aqui nessa encarnação, nessa vida, com os serizinhos que estão aqui na Terra, as coisas começaram a mudar. Então, por exemplo, lá na época de Kardec, lá atrás, existiam muitos médiuns, que é o que a gente chama de médiuns mecânicos, que eles não lembravam o que eles estavam fazendo. Então, essas são pessoas que têm habilidades de, por exemplo, ter um lápis aqui e o lápis movimentar sozinho, escrevendo. Na época de Kardec isso acontecia muito. Por quê? Para fazer isso, você precisa de certos fluidos corporais, que são os médiuns de efeito físico, só que isso requer muita energia do ser. Então, à medida, para aquela época era necessário, porque ele precisava, tipo assim, mostrar para a galera que era real. Então, tinham essas demonstrações muito assim, magnânimas, parecendo magia. À medida que o tempo foi passando, a gente já não precisa mais disso, porque é meio que a gente já nasce com uma pulguinha atrás da orelha falando assim, acho que já existe algo a mais, o nosso grau de abertura mesmo, né? Outro para o universo como um todo, para a fonte criadora. E isso gasta muito fluido do médium. Os médiums, né, que são de efeitos físicos ainda existem, mas eles foram diminuindo ao longo do tempo, porque acaba literalmente prejudicando o corpo físico. Você gasta muito fluido vital para fazer isso. E aí passou-se a ter mais médiums, que são mais intuitivos, então vai passar pela cabeça a informação. Ele não vai precisar desprender fluido corpóreo para fazer essas manifestações. Por que é importante a gente colocar essas duas classificações aqui? Porque quando você tem, vamos supor, seu Joãozinho só estudou até a 3ª série, mas não se alfabetizou, não sabe de nada do mundo, chega e faz para você uma carta colocando, sei lá, nomes e datas e equações matemáticas, é uma coisa muito contundente, porque você sabe que aquela pessoa jamais teria capacidade para fazer aquilo. Só que hoje em dia, a maioria das pessoas não faz isso. A maioria dos médiuns são o que a gente chama de médiuns conscientes ou semiconscientes. Isso significa o quê? Que eu não sou apagada, que o espírito não usa só minha mão, porque existe isso na psicografia, dele pegar a sua mão, o fluido, para médiuns que têm essa capacidade, e impulsionar a sua mão e fazer aquilo ali. E aí são médiuns, por exemplo, tipo de Valdo Franco, que coloca lá ele psicografando em outra língua, de trás para frente, aí ele coloca no espelho, é isso. Mas ainda assim gasta-se muita energia do médium. Então, hoje em dia, os médios, a maioria das pessoas encarnadas, já são pessoas que recebem a informação através de outros locais do seu centro psíquico, que é a mente. Agora, como é que eu funciono quando eu estou psicografando? Eu escuto, eu vejo, e eu também sou intuitiva. Quando você tem mais coisas rolando dentro da sua cabeça igual eu tenho, as informações, às vezes, para mim, chegam de várias formas. Então, às vezes, eu tô lá, eu vejo um carro, aí eu escrevo carro. Aí, daqui a pouco, a pessoa fala, não, é um carro azul palio. Aí eu vou lá, carro azul palio. E aí, tem vezes... Então, essas informações vão chegando por todos os centros de habilidade que aquele médium tem. E aí, quando você está interpretando, porque eu digo muito assim, às vezes tem literalmente uma voz igual a sua que chega e fala assim, Thalita, você vai escrever, meu nome é João Parará, Parará, eu quero que você fale para minha filha que eu lembro dela usando um vestido de bolinha azul. E é muito claro. Mas muitas vezes para mim chega o que eu chamo de, que eu coloquei, eu cognitizei, né, como pacote de ideias. Eu recebo várias imagens com algumas falas que querem me dar um sentido de alguma coisa. É como se fosse um pacote de uma ideia. E aí cabe a mim... eu tenho que interpretar, que na verdade médium é isso, é você ser medianeiro, é você mediar uma comunicação. Perfeito. Então hoje a gente tem muito mais pessoas mediando a comunicação do que de fato recebendo de forma mecânica. Como eu também sou médium de efeitos físicos, a minha transiciona. Então tem hora que ele pega a minha mão, tanto que minha letra muda, mas muita coisa chega pela minha cabeça. Então depende. Por que isso depende? Vai depender da entidade que a gente está falando. Existe uma coisa também que é muito importante a gente falar, ainda mais dessa psicografia, como eu não sei qual parte do conteúdo é verídico ou não é, porque existe essa coisa do interpretar. Então sempre, em qualquer comunicação mediúnica, a não ser que ela seja desse tipo, onde o médium é apagado, é usado como instrumento, que depois ele não lembra nada, usa só a mão,
sempre tem a interpretação do médium. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Pode ser tipo Chico Xavier, sempre vai ter a interpretação do médium em maior ou menor grau. E aí, o que vai depender desse maior ou menor grau? A aptidão do médium, de você treinar, a afinidade médium e entidade. Então, por exemplo, vamos usar Chico Xavier, que todo mundo conhece. Chico Xavier tinha o mentor André Luiz, que ficava lá o dia inteiro com o cara. Então, se André Luiz chegasse lá de capuz na sombra, Chico já sabia que era ele. Porque o quê? Estava treinado. Então, se ele mostrasse, sei lá, carro, ele já sabia que é acidente de carro. Porque treinou aquela interação. Porque quando a gente tem mentores muito específicos, a gente meio que vem já com uma equipe espiritual ou com um certo nível de aptidão de coisas que nós fizemos em vidas pregressas. Então, vamos supor que na vida passada, sei lá, eu fui médico. E aí, quando eu fui, sei lá, subir, para quem acredita em reencarnação, tá, gente? Quem não acredita, você só acredita que você nasceu iluminado lá com o seu anjo da guarda, que Deus te criou assim, sabe? Deus me criou assim, com certas aptidões, tudo certo. E aí você já tem aquelas aptidões. Então, as pessoas que vêm para trabalhar para você, elas sabem que você tem essa aptidão. E elas vão escolher o médium ideal para aquilo. Por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham comigo sempre. Então, eu tenho lá meu preto velho que sempre vem para fazer cura comigo. Eu tenho também um médico kardecista que sempre vem também para me ajudar quando eu estou trabalhando nessas questões. Então, sempre são os mesmos. Então, quanto mais eu trabalho com a mesma entidade, mais eu entendo o que ela quer me dizer e mais a gente consegue criar essa sintonia. Então, aqui a gente já tem, por exemplo, a habilidade de interpretação do médium, quanto tempo aquele médium e aquele mentor estão trabalhando juntos, e tem também a questão, é por isso que hoje em dia, quando a gente fala assim, nós escolhemos ser médiuns intuitivos, semiconscientes ou conscientes, por quê? Porque isso exige mais do nosso aprimoramento moral. Então, quando eu sou uma pessoa comprometida com a espiritualidade, comigo, em primeiro lugar, gente, a primeira pessoa mais importante do universo em todas as vidas é você mesmo. Sempre. Então, o meu compromisso principal sou eu. Então, quando eu me aprimoro moralmente, quando eu começo a olhar as minhas atitudes, mesmo, vamos supor que ele me fale uma coisinha assim, fala para essa senhora que ela precisa melhorar a saúde dela. Se eu não entender direito, como eu já estudei, eu vou saber falar isso de forma compassiva, porque isso já está dentro de mim. Então, a minha interpretação vai ficar sempre cada vez menos falha ou talvez menos prejudicial. Então, mesmo que a parte que eu interpreto, eu começo a colocar coisas que mal não faz, entendeu? É meio que assim, sabe? Então, quando a pessoa não se trabalha internamente, ela pode começar... Aí envolve o ego, envolve o que ela espera, envolve o que ela quer. Porque você ser intermediário de alguém é a mesma coisa que o cara que traduz algo em outra língua lá do Oscar. Ele tem que tirar a opinião dele e colocar a coisa mais neutra possível para que a mensagem seja passada. Então, a gente tem que ter muito esse discernimento. E às vezes a gente pega coisas... Imagina você estar com uma pessoa na sua frente com algo que você julga errado para sua vida. É muito difícil. E é por isso que quando você é colocado, a gente é colocado à prova toda vez. Então, a gente tem que ter essa benevolência, essa caridade no coração. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque todas essas coisas vão influenciar na hora da gente passar a mensagem. Então, o grau de elevação, aprimoramento moral e comprometimento daquela pessoa que está passando a informação, a sintonia com o espírito, o tipo de mediunidade que ela tem. Então, todos esses são fatores para considerar qualquer tipo de comunicação que você ou que qualquer outra pessoa te dá. Tá bom? Isso foi para explicar se o negócio é verídico ou não. Então, assim, sim, ok, pode ser que seja, eu não conheço a pessoa, mas alguma coisa de qualquer comunicação sempre tem do médium, que os caras se chamam de anímico, assim, é da pessoa. Foi rápido demais. Gente, se eu estiver falando rápido demais, vocês falam, hein? É muita clareza. Você fala coisa com muita precisão, não dá margem para pensar outra coisa. Mesmo, tem aqui um comentário da Camila. Ela, meu Deus, estou sendo
Então, uma desconstrução de tudo. Tudo que aprendi e vivi no Espiritismo, de verdade. Já agradeço, Bruce Thalita, por essa informação clara e simples. E aí a gente vai cumprindo o papel, né? Fernandinha aqui, que live, gratidão. E aí, gente, faz sentido para vocês aí tudo que a Thalita falou, tudo que a gente está conversando aqui? Faz sentido? Gente, 5 horas de live não, pelo amor de Deus. Eu vou encerrar, a Thalita continua, porque olha, essa semana foi puxada. Eu fiz 8 lives. Não era ideia fazer esse tanto de live de uma vez, mas como surgiu a demanda e não era algo natural para mim, eu falei, vai ser tranquilo. Só que eu tô muito cansado, fisicamente, assim, porque os encontros, né, as lives, demandam uma energia, igual um encontro presencial. Eu sinto toda a movimentação energética, a gente me mandando mensagem. E isso é muito bom, mas na verdade eu quase não descansei essa semana. Então, 5 horas de live, não. A Thalita pode encerrar, ela continua no perfil dela. A Nelly tá aí, participou de live lá. Eu falei sobre Tantra e falei sobre Ayurveda essa semana. Uhum. E foi incrível, né? Foi uma construção. Foram 4 lives voltadas para o Tantra e 4 lives voltadas para Ayurveda para dar pra gente fixar um pouquinho, né? E essa semana agora a ideia vai ser falar sobre astrologia. Só que essa demanda foi muito sobre astrologia. E talvez Eneagrama, né? Bem provável que Eneagrama também. É legal. E aí essa demanda surgiu, eu falei, não, gente, tem que encaixar isso daqui logo pra gente poder conversar. E foi até que você falou, né? Eu ouvi agora, só que você falou que esse áudio já tá rodando já tem umas 3 semanas, né? Tem. Eu já tinha recebido essa carta nos grupos mesmo, né? De trabalho, dos médiums. E eu já tinha comentado com isso até aqui em casa, porque a gente sempre discute. E especificamente sobre a data, Bruce, o que pode acontecer? Pessoalmente, Thalita, não olho muito para datas com bons olhos, tá, gente? Por favor, se não fizer sentido para você, não olhe. Por quê? Porque eu tô falando da forma como eu vejo, como eu recebo comunicação. Às vezes acontece, igual já aconteceu comigo, de eu receber uma comunicação e o cara pegar e falar assim, esse livro nessa página. Só que às vezes não é aquela página, é a página virada, a página do lado. Então vamos supor que o médium lá é que nem eu, não sei como é, e viu um calendário. Às vezes ele viu um mês, às vezes ele que definiu a data, é a parte aí entra a interpretação dele. Outra coisa que também pode acontecer tudo depende de livre-arbítrio. É a mesma coisa que alguém chegar e fizer uma previsão de evidência do seu futuro. Cara, você pode mudar isso a qualquer momento e as pessoas que estão envolvidas também. Então, quando ele fala assim, qual era o dia? 17 sei lá o quê? 17 de maio. 17 de maio. Várias coisas podem ser. Às vezes, no dia 17 de maio, tem uma reunião lá no plano espiritual que eles vão decidir de mandar aquela cura para a Terra. Quando acontece isso, e outra coisa também que é importante saber, é que o tempo lá não é igual ao tempo daqui. Então, eu já tive experiência de comunicação que a pessoa era um bebê falando que ia vir para a mãe, e ele falava assim, não, eu vou demorar. Aí eu falava assim, mas demorar quanto? Aí rolou um momento assim, tanto eu quanto ele ficar pensando assim, ele ficou pensando, ele falou, e ele me falou sinceramente, ele falou, a definição de tempo de vocês não é a mesma que a minha, eu não sei responder. Ele me falou desse jeito, eu falei, então tá, ou de repente não rolou a comunicação ali. Então assim, o tempo deles não é o mesmo que o nosso. Às vezes a pessoa pode ver algum indício de que é perto daquela data e interpretar daquele jeito, porque somos interpretadores, somos médicos, né? E existe também a possibilidade disso ser, de repente, uma reunião no plano espiritual, igual o Kardec lá falou, e aí vai ser decidido algo. Outra coisa que é legal também, que tem conhecimento no espiritismo, é que às vezes, vocês já repararam que algumas grandes invenções, várias pessoas mesmo que tiveram a mesma ideia, por que isso acontece? A galera lá em cima fala assim, cara, vamos colocar aqui ideia para um trem que flutua, então vamos mandar pra galera. Quem tá vivo lá? Einstein, mais quem? Sei lá, os caras foda aí que tá. Várias pessoas vão receber essa mesma inspiração. Apenas alguns terão a capacidade, a vontade e a possibilidade de executar. Então, talvez essa data pode ser simplesmente a data onde eles enviam para vários cientistas com várias cabecinhas que são aptas para receber aquela inspiração, alguma inspiraçãozinha. Mas talvez um deles não vai ter financiamento, porque o cara está na África, ou não vai ter a tecnologia necessária disponível. Talvez o outro está com problema com o filho e também não vai rolar, entendeu? Então, apenas um deles vai conseguir.
e a gente não sabe quanto tempo. Então, às vezes, essa data foi, sei lá, eu tô assim, especulando o que pode acontecer, tá? É a mesma coisa a data de Chico Xavier, engraçado, foi ano passado, né? Sim, foi. E aí, seis meses depois veio o coronavírus, faz sentido isso, gente? Eu acabei de jogar um negócio muito doido, entendeu? Então, tipo assim, a data pode ser pra frente, pra trás, sei lá, né? Não sei. Mas na China já tava rolando, né? A gente esquece que começou esse negócio na China. Então, isso tudo pode acontecer no plano espiritual. E a gente pode mudar as coisas, a gente mesmo pode, sei lá, fazer alguma coisa pra mudar e eles nem precisam enviar. Então, tomem cuidado com datas, mas isso é uma coisa, por favor, não se coloquem dentro da minha caixinha. Pensa o que quiser. Não, então, mas foi justamente por isso que eu te convidei pra gente conversar sobre isso, porque me chamou muito a atenção quando tinha a data. Porque se você, não sei se todo mundo que tá aqui na live já ouviu essa carta. Gente, se vocês não ouviram, depois de terminar a live, coloca lá no Instagram, vale a pena. Vê o que faz sentido pra você, mas assim, tudo que a mulher vai falando, que é a mulher que vai lendo a carta, pelo menos no vídeo que eu vi, mas eu vi que tem traduções por homem também. Faz muito sentido com o que eu tô vivendo, faz muito sentido com o que eu tenho acreditado ainda mais, entendeu? Que a gente não tá separado da natureza, que a gente faz parte da natureza, que a gente tem que cuidar da gente, porque quando a gente tá bem, reflete fora. Tudo isso. Então, assim, a data me chamou a atenção, foi algo muito forte mesmo, mas como a Thalita, né, com todo esse conhecimento aí, ela já explicou. Que bom, o alerta que me soou era verdadeiro, né? Era um alerta que era para eu poder chamar pelo menos a atenção, né? Agora sim, eu me acho obrigada a dizer também que existem médios tipo Chico Xavier que eles são especialistas em dar detalhes, né? Porque as cartas deles, inclusive, foram usadas até para tribunal. Mas eu vejo isso muito pouco. Mas, como aquilo que eu te falei, eu não conheço a pessoa, eu não sei. Mas eu, normalmente, datas muito contundentes, eu fico meio assim, porque as minhas manifestações todas, a gente tem muita questão do livre-arbítrio, né? Se vai dar ou se não vai dar. Mas Chico era um desses caras que falava a rua do cara, o que ele fez, o que ele não fez, enfim. Então... Tudo tem é possível. Uma perguntinha aqui, ó. Thalita, como você enxerga a questão da vibração pedida das pessoas no final do vídeo? Peraí. Como assim? Peraí, Camila, deixa eu entender aqui. Thalita, como você enxerga a questão da vibração pedida para as pessoas no final do vídeo? Eu acho que no final do vídeo, né, ele fala alguma coisa de pedir as pessoas para vibrarem. Como que é? Eu não lembro exatamente, não. Eu também não lembro. Alguém escreve aí. Assim, mas toda vibração é boa, né? Eu acho que se é pro bem, ótimo. Mas eu não lembro o que tá pedindo lá. Eu lembro que no final do vídeo fala que vai ser encontrado a cura, mas que se a gente não mudar a nossa vibração, se o planeta não mudar a vibração, é bem provável que venha uma segunda onda de pandemia, que aí essa vai vir muito mais intensa, né? Eles deram esses detalhes. Eu posso falar uma coisa pra você, assim... deixa eu ver se eu falo. Tá, posso falar. Assim, primeiro é uma coisa muito lógica, né? A gente não precisa ir pra espiritualidade pra entender que se a gente continuar nesse caminho, porque antes, pra quem não sabe, gente, eu era engenheira e trabalhava com sustentabilidade. Se a gente continuar nesse caminho, cara, não tá sustentável. Então não precisa nem de pandemia pra saber que a gente tá indo num buraquinho ali, ó, cada vez mais rápido. Que a gente tá numa era de extinção em massa, poluição ferrenha, acabando com todos os recursos, gente brotando. É quase surreal achar que a gente não vai ter cada vez mais epidemia com essa quantidade de animal enfurnado, gente enfurnado. Então, assim, não precisa nem escutar a espiritualidade pra entender que isso é um caminho meio fadado a acontecer de repente, né? É um negócio lógico. Agora, sobre essa questão da segunda onda, eu tive o que a gente chama de desdobramento, eu desdobro também, que é quando você entra numa meditação bem profunda, que você vai para outros lugares aí, dá uma viajada, e... Ai, meu Deus, eu vou contar isso aqui ao vivo, tudo bem, tudo ótimo. E aí eu fui levada logo no primeiro... Gente, eu entrei de quarentena antes das pessoas porque eu fiquei doente por um outro motivo. E aí quando eu saí da doença, todo mundo falou, não, agora tá todo mundo trancado. E aí logo antes das pessoas entrarem, eu tive um desdobramento. Fui com o meu mentor para um outro planetinha, sim, outra dimensão, enfim, chama como quiser, dimensão, outro lugar. E ele me mostrou outra população, e ele pegou e falou assim, nesse planeta aconteceu a mesma coisa que aconteceu com vocês. Só que aqui aconteceu muito mais de uma epidemia, foi muito mais grave.
E aí eles me mostraram como era aquela sociedade naquele momento, que as pessoas já eram bem mais cooperativas e tudo e tal, mas que mesmo assim ainda existiam algumas pessoas que estavam um pouquinho em desespero, assim, na rua. Não eram seres iguais a gente, eles tinham outra cor de pele, bem bonitinha. Você trazendo esse tema, cara. Camila e Ludmilla, de Salvador, foi através delas que eu cheguei nesse vídeo que elas postaram. E aí, antes disso, a gente estava conversando. Meu irmão estava enviando alguns arquivos de um livro dos Novos Humanos. Esse tema foi bem alto e agora você trazendo... Gente, como que as coisas estão conectadas? Meu Deus. Exato. E aí ele pegava e eu entendi que aquilo seria o que a gente fala desse planeta de regeneração que a gente está indo. Mas ele falou assim, vocês vão demorar muito tempo ainda para chegar lá, não vai ser depois do corona que vocês vão acontecer isso. Mas eu ainda vi que era uma sociedade muito mais tranquila, tinha um shift mesmo, não era essa coisa do consumo igual a nossa, as pessoas eram muito mais ajudadas, mas ainda assim existiam pessoas na rua. E eu estranhei, eu falei, nossa, mas por que tem pessoa na rua? Aí ele pegou e falou assim, é a escolha deles, é o processo deles, é o momento deles. Eles querem estar ali, eles precisam estar ali. E assim, é complicado quando a gente, né, para algumas pessoas falar, nossa, mas eu preciso sofrer, alguém precisa, é uma escolha. E eu não tô falando assim de ter ou não dinheiro, gente, eu tô falando da questão do sofrer, de como a gente encara as coisas. E aquilo como eu falei, as coisas pra mim vêm em visão, então eu posso interpretar tudo errado, tá tudo certo, eu não sou dona da verdade. Se faz sentido pra você, pega. Não, pelo menos pra mim faz muito, muito, muito sentido tudo isso que você falou. E essa questão do padrão, né? A gente tentar manter o nosso padrão. Elevar o nosso padrão, eu sempre falo, ele é mais fácil, né? A gente coloca o mantra, a gente faz a meditação, a gente acende o incenso. Manter é difícil. Agora, manter esse estado... Só que assim, a gente também desce o estado rapidinho quando a gente vai para poder... Entra no Instagram e fica fuçando coisas e poder ficar vendo tragédia o tempo todo, sabe? O tempo todo. Aí, de repente, você tá xingando o presidente, você tá xingando, você tá se igualando ali naquele patamar de vibração que tá assim, ó, devagarzinho. Devagarzinho. Não, vamos elevar. Até com relação à imunidade, né? A gente precisa disso. A gente precisa disso. Sair do julgamento. E sair também do julgamento de que a gente não consegue ainda, né? Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Porque eu lembro que no início eu entrava nessa noia e falava, nossa, mas eu tenho que ser perfeita amanhã. Questão desse aprimoramento moral é muito difícil. Não, cara, tá tudo bem. Só de você saber já é um passinho. Depois você vai perceber que você fez, depois você percebeu. Até você chegar no estágio que você vai, antes de fazer, você vai perceber. Aí você vai chegar no estágio onde você nem faz. Eu faço praticamente todos os dias. Mas cada vez você vai sabendo o perfil. Eu sei hoje em dia o perfil, que quando eu vou clicar, eu vou saber tragédia. Só que tem um dia que você tá, não, eu vou lá e clico. E aí fico ali naquela bad, sinto aquele sentimento, vejo o que aquilo tem para poder me trazer e segue, né? E segue, para tentar cada vez menos manter nesse padrão de medo, de pânico, de pavor, enfim. E aí, gente, o que vocês acharam? O que vocês acharam da nossa conversa? Eu tenho uma assistente aqui, tá? Minha secretária. Aí ela pegou e falou que teve alguém que perguntou aí se a gente precisa orar todo dia, é isso? Vibrar. Para o trabalho da espiritualidade. Para o trabalho da espiritualidade. Cara, sim, mas isso é um sim, assim, pra vida, pra sempre, cara, pra sempre. Mesmo que a gente ainda não consiga ser quem a gente ainda quer, vamos aproveitar o processo. Todo dia, todo momento que você entra em contato, independente de como é a sua espiritualidade, é o seu eu superior? Ótimo. É Deus, é Divino Espírito Santo, é Anjo da Guarda, é Preto Velho, é ETzinho, cara, tanto faz. Mas sim, eu aconselho profundamente a todos os dias você entrar em contato com a sua luz divina. Você é um ser de luz, eu sou um ser de luz. Nós somos criados à margem do Criador, criativo de tudo que há. Maravilhosa. Thalita, obrigado por você ter trazido tanto conhecimento. Para mim foi maravilhoso. Espero que para todo mundo que tenha participado da live também tenha sido. Acredito, né? O pessoal tá aqui desde quando a gente começou. Praticamente ninguém saiu, eu acho, né? Posso fazer um convite? Por favor, vários. Quem ainda não tá, eu criei no início da quarentena um grupo de Telegram, Instituto Aura, que é o Instituto
que não é só das minhas terapias, mas no futuro eu vou trazer isso que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, é o pontapé inicial. Eu vou ajudar pessoas que não se encontram em certas religiões, pegar tudo isso que eu sei e ajudar a trabalhar com seus poderes psíquicos, com a sua mediunidade, com a sua sensitividade. Esse é o objetivo do futuro do Instituto Aura. Entra lá no canal do Telegram, me dá essa força, porque, gente, de verdade, é o meu caminho de alma. Nossa! Compartilha comigo um print, alguma coisa com o nome. Como que faz? Eu não tenho Telegram. Como que... Telegram? Só o aplicativo é fácil? Cara, Telegram é tipo o WhatsApp, só que ele é feito mesmo mais para grupos e é bem legal. Não é um grupo aberto, é um grupo fechado. Fica armazenado todas as informações que eu coloquei desde sempre. Eu já ouvi falar, esse é um... É muito legal. É só baixar o aplicativo e digitar Instituto Aura igual é o WhatsApp. É super intuitivo, é bem facinho, tá? Eu vou fazer isso agora, para já começar a seguir seu grupo e ter essa Gratidão. E se você gostou desse tema, dessa live, deixa aqui no Vibrar ou deixa no meu também, tá, gente? Vai lá, adiciona no YouTube, pra gente continuar fluindo esse tema. Beijo, Amor, beijo. beijo. Ai, você encerra, eu já ia encerrar aqui. Aí eu encerro.